Você já ouviu dizer que a diferença entre um veneno e um antídoto está na dose? Pois é, com o Rivotril não é diferente. E eu acrescento, na dose e na indicação. O Rivotril é da classe dos benzodiazepínicos. É a mesma classe, então o Rivotril clonazepam é da mesma classe, da mesma família que o Valium diazepam, que o Frontal alprazolam, que o Lexotan bromazepam e que o Frisium clobazam, e dentre outros. Mas essa classe de medicações, ela tem uma ação inibitória do sistema nervoso central. Ela potencializa um neurotransmissor chamado GABA, que é inibitório. Então, inibe o nosso cérebro e acalma o nosso cérebro em poucos minutos. Tá bom, Renata, mas o Rivotril faz bem ou faz mal? Pois é, o Rivotril, assim como esses outros medicamentos dessa classe, ele é sensacional na psiquiatria para conter um ataque de pânico. A pessoa está aflita, com vários sintomas físicos, com formigamento, com coração acelerado, tremendo, suando, com a sensação de que vai morrer ou de que vai enlouquecer. E o Rivotril ou os outros calmantes cessam essas sensações ruins em poucos minutos. Ele é sensacional para abstinência alcoólica, para um paciente que é dependente de álcool por muito tempo e quando para de beber, começa a sentir muito desconforto, irritabilidade, pressão aumentada. E aí, o benzodiazepínico resolve essa situação. Ele é muito bom para situações autolimitadas, por exemplo, o medo de voar. É uma situação curta, que a pessoa toma o calmante, consegue voar tranquila e não precisa dar continuidade ao uso. O Rivotril e o diazepam e os outros, são muito bons para cessar convulsão, episódio convulsivo lá da neurologia. Então, eles têm indicações muito, muito precisas em que eles são muito úteis. Mas então, por que ele é de receita azul, de tarja preta? Por que ele é chamado de medicação de abuso, se ele é sensacional? Pois então, ele é muito bom, mas é sim uma medicação de abuso, porque se tomado indevidamente, ou na dose incorreta, ou por tempo incorreto, ele traz diversos prejuízos. O primeiro prejuízo que eu destaco é o da dependência. Quando você iniciou o uso, fez um uso por mais tempo e aí você já não consegue mais tirar, porque se você para de tomar, você tem abstinência, que é quando o corpo pede a medicação, quando dá desconforto de não estar tomando a medicação. A dependência é a mesma coisa que o vício, A outra causa do Rivotril fazer mal é a causa tolerância. Quanto maior o tempo que você usa, o efeito terapêutico cai naquela mesma dose e você tem que usar cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito, ok? Além disso, ele é uma medicação inibitória, então pode causar sonolência durante o dia, o que pode prejudicar sua atividade profissional, sua atividade social. Em idosos, ele é muito delicado no sentido de que a gente usa em último caso, porque pode causar quedas, e aí fraturas, e aí problemas para os idosos. Além disso, o benzodiazepínico a longo prazo pode fazer um declínio da sua performance intelectual, da sua cognição, memória, atenção, raciocínio, inteligência. Então ele vai deixar você com uma inteligência menor do que a que você poderia estar se não tivesse usando. Alguns estudos defendem que ele está relacionado com maior índice de demência de Alzheimer também. Então é uma medicação ótima, mas que tem que ter orientação médica e você precisa seguir corretamente a orientação. Eu recebo muito paciente que pega o Rivotril da vizinha, da tia, da avó e toma porque, nossa, ele faz tão bem, alivia na hora. Mas esse uso é indevido, não pode fazer dessa forma. Outra coisa, não pode fazer uso de álcool quando tiver a ação inibitória do Rivotril, pode causar até uma depressão respiratória. E isso pode, em casos mais graves, causar até a morte. Outra coisa, não caia na cilada de tomar Rivotril para dormir. Por quê? Ele induz o sono? Induz. Ele faz com que o sono seja contínuo durante a noite? Faz. Mas ele tem aqueles fenômenos de dependência e de tolerância que eu havia falado para vocês lá atrás. Então, existem outras medicações mais novas, mais modernas, que não causam dependência, que te ajudam a dormir e ainda te ajudam a tratar a causa dessa insônia. Então, você precisa saber que o Rivotril é ótimo, sensacional, mas ele não trata nada. Ele não cura, ele não resolve, ele somente alivia, ele somente é um sintomático, ok? Então, não precisa temer usar o Rivotril se ele for orientado e indicado pelo seu médico, não precisa ficar com medo, com receio de ficar dependente. Por quê? Porque se tomado de uma maneira correta, isso não vai acontecer.
Mas precisa sim ter bom senso e fazer de acordo com a orientação, e não da forma como você quer e acha e pensa que deve fazer.